Iniciar. Boa tarde a todos e a todas. Declaro aberta a presente audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, atendendo ao requerimento de pessoas com deficiência. Eu farei minha breve audiodescrição para as pessoas cegas ou com baixa visão que estejam nos assistindo. Peço que eu preste alguns esclarecimentos. Além dos palestrantes, apenas os parlamentares poderão ingressar na reunião do Zoom. Os demais interessados poderão acompanhar o debate pela página da comissão na internet, pelo canal da Câmara dos Deputados no YouTube, ou pela sala virtual do E-Democracia, ou com janela de tradução em Libras. Será lançada a presença do parlamentar que, pela plataforma de videoconferência, usar da palavra nesta audiência pública. Como regra geral, peço que todos mantenham seus microfones desligados e os abram apenas quando forem usar a palavra. Informo que a reunião está sendo gravada. Apresentação dos convidados: Luciana Trindade de Macedo, representante do Grupo Nacional de Distrofia Muscular Congênita do Brasil. O Yuri César, gerente de regulação das relações de consumo da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. O Rafael Otávio, procurador da República e coordenador do Grupo de Trabalho Pessoas com Deficiência. O Sérgio Paulo Nascimento, coordenador geral de Acessibilidade e Tecnologia Assistiva do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Adnilson Martins dos Santos, representante da FENASPAS, acho que é isso, do CONAD, e a Rafaela Ataíde, superintendente adjunta do Instituto Brasileiro da Pessoa com Deficiência, IBDD. Bem, agora nós vamos para as regras do debate. Os palestrantes farão suas apresentações por 8 minutos, prorrogáveis a juízo desta presidência. Após as explanações dos convidados, será concedida a palavra por 8 minutos ao autor do requerimento. Logo após, as senhoras e os senhores parlamentares inscritos poderão falar por até 3 minutos. Oportunamente, será concedida a palavra aos expositores para suas considerações finais. Este evento está sendo transmitido ao vivo pela internet. Além disso, foi aberta um chat para a participação dos internautas, que poderão enviar suas perguntas aos palestrantes através da sala virtual do portal E-Democracia. O link foi previamente divulgado e poderá ser acessado pela página da comissão www.câmara.leg.br/CPD. As perguntas mais votadas, a depender do tempo disponível, serão respondidas pelos palestrantes. As exposições, passaremos às exposições. Em primeiro lugar, eu concedo a palavra à senhora Luciana Trindade de Macedo, representante do Grupo Nacional de Distrofia Muscular Congênita do Brasil, por 8 minutos. Obrigada. Boa tarde a todos, boa tarde, deputada, boa tarde a todos os convidados que estão acompanhando essa comissão. Meu nome é Luciana Trindade, eu sou uma mulher de pele branca, cabelos compridos, um pouco abaixo do ombro, com mechas claras. Estou usando um óculos com a armação na cor preta, um vestido na cor azul marinho, e sou cadeirante. Estou falando aqui do plenário da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência.
Deputada, essa audiência, ela é uma audiência muito importante para todas as pessoas com deficiência do Brasil que sofrem humilhações, constrangimento, constantemente nas empresas e operadoras de transporte aéreo. No início desse ano, eu passei por uma situação que eu nunca imaginei na minha vida ter passado antes. Eu tenho uma doença degenerativa com uma capacidade pulmonar bem baixa e preciso utilizar um equipamento respiratório chamado BiPAP, porque o meu pulmão não tem força suficiente para conseguir respirar sozinho. É um ventilador mecânico que não faz uso de oxigênio. Ele é um ventilador que puxa o ar ambiente e ajuda o meu pulmão a oxigenar. E nessa situação, deputada, eu não me recordo direito da data, mas foi entre março e abril, eu já havia passado por um check-in. E detalhe, deputada, toda pessoa com deficiência precisa chegar pelo menos 4 horas antes no aeroporto para conseguir fazer o check-in. Enquanto a maioria das pessoas que não têm deficiência conseguem fazer isso pelo celular. A pessoa com deficiência não consegue fazer, principalmente se ela utiliza cadeira de rodas ou qualquer outro tipo de equipamento para auxiliar. Eu preciso chegar 4, 5 horas antes para preencher um documento que, na maioria das vezes, a pessoa que está no atendimento do check-in não sabe preencher, que é o NOTOC. Eu fiz esse procedimento, cheguei com 4 horas de antecedência no aeroporto, passei as informações sobre a minha cadeira, informando que era uma bateria seca, selada, que não traria nenhum risco. Também informei sobre a utilização do equipamento durante o voo. Por que eu preciso usar o equipamento durante o voo? A pressão do ar durante o voo, né, ela diminui muito, então a minha saturação cai para 64, 78, correndo o risco até de eu ter uma parada cardiorrespiratória. Então, é por isso que eu faço uso do BiPAP. O BiPAP me auxilia nessa respiração. E não é um equipamento que traz risco nenhum para o voo, porque ele não faz uso de oxigênio. Fiz todo esse procedimento, deputada, passei por esse check-in, depois passei por mais um outro check-in na hora de embarque do avião, já dentro da aeronave embarcada, com a minha cadeira já embarcada. Começou um trânsito de funcionários dentro da aeronave me questionando sobre o equipamento, uma vez que esse equipamento já está regulamentado dentro do rol de procedimento da ANAC. O meu BiPAP já estava autorizado, não existia nada de irregular. Eu passei por todos os procedimentos necessários. Feito tudo isso, começou um trânsito de funcionários dentro da aeronave, me solicitando informações sobre o equipamento e a gente tentando demonstrar para eles que esse equipamento era um equipamento seguro. E aí, deputada, eu também gostaria de dividir a minha fala com meu esposo, que é uma pessoa com deficiência visual e que me auxiliou durante o transporte e estava me acompanhando durante o voo. Ele traz algumas informações que são importantes, porque depois desse acontecimento, a gente foi atrás, foi entender por que a Gol mandou chamar a Polícia Federal para me tirar de dentro do voo, porque eu estava usando um equipamento respiratório. Qual é o problema em utilizar esse equipamento? O que eu percebi naquele momento foi a falta de conhecimento. Eles desconheciam completamente o rol de procedimentos da ANAC. E aí, se a senhora me permite, ele está aqui presente, eu gostaria que ele falasse também, para falar dessa situação constrangedora e humilhante. Pois não, Luciana. Qual o nome dele? Anselmo. Anselmo, com a palavra. Oi. Boa tarde. O que a gente tem dialogado, pegando essa situação que aconteceu com a Lu, né, que foi uma questão individual, pessoal, mas a gente percebe que isso é uma questão que é coletiva.
né? A ANAC ela tem a resolução 280, que normatiza o atendimento às pessoas com necessidades especiais, e deixa muito vago a questão do embarque de passageiros que tenham a mesma condição clínica da ALU. O que a gente percebe é que cada companhia aérea tem a sua própria forma de atuação. E, na grande maioria das vezes, existe, como a ALU disse, uma desinformação por parte dos funcionários, né? Começando no check-in. Né? 90% dos funcionários do check-in, seja ele em qual aeroporto for, porque a gente mora do lado de Congonhas, mas prefere embarcar em Guarulhos, porque Congonhas não tem Ambulift, que é uma outra situação que a gente quer trazer. Mas seja em São Paulo, seja no Paraná, seja no Amapá, que a gente teve uns dias atrás, em cada aeroporto existe um processo diferente, e às vezes de uma mesma companhia aérea. E aí você começa que 90% dos funcionários do check-in não sabem preencher a notificação ao comandante, porque a ALU usa uma cadeira de rodas motorizada com bateria, e aí a gente tem que aguardar, às vezes, 1h30, 2h30 no check-in, com os passageiros atrás da gente, na fila preferencial, achando que a gente está jogando conversa fora e não sei o quê, mas a ausência de conhecimento da própria... dos próprios profissionais para preencher aquela informação. Depois, a ausência de conhecimento da própria equipe de tripulação, que não conhece, não sabe desmistificar um equipamento do outro, né? Esse é o equipamento que a ALU usa. Um ventilador mecânico. Esse ventilador mecânico ele não é produzido no Brasil, ele é um equipamento australiano, e inclusive esse equipamento já passou por 2 complies pela Agência Americana de Aviação. E eles confundem sempre, achando que isso é um concentrador de oxigênio, e aí a gente sofre o mesmo constrangimento no check-in, depois a gente sofre o mesmo constrangimento com a tripulação, porque o comandante quer entender o que é este equipamento, e no manual de operações do comandante só tem a palavra concentrador de oxigênio. Ele acha que isso é um concentrador, aí ele quer nos remover da poltrona, quer nos tirar da aeronave, por ausência de informação. Mas também, quando você entra no site das companhias aéreas, você não tem nada muito claro, que é o que obriga a resolução 280 da ANAC, que é que as companhias aéreas devem obrigatoriamente ter nos seus sites todos os impedimentos de embarque. Você não tem. E aí, um exemplo, a gente hoje é obrigado, a ALU e eu, a voar numa companhia específica, né? Não sei se pode falar o nome da companhia, mas a gente é obrigado a usar uma companhia específica, porque essa companhia ela tem uma certa flexibilidade com relação ao embarque do que as outras, mas em compensação, eu e a ALU, a gente é obrigado a pagar mais caro no mesmo trecho, porque eu não posso usar, por exemplo, a Gol, eu não posso usar, por exemplo, a Azul ou a Avianca. Eu tenho que voar Latam, porque na Gol eles nos exigem, e exigem de todas as pessoas com deficiência, a MEDIF, que é um relatório médico, que é só, pela resolução da ANAC, só é obrigatório o fornecimento por pacientes, por passageiros que têm uma doença instável, o que não é o caso da ALU. A doença da ALU, por mais que seja degenerativa, ela é estável, né? Então a ALU não dá um piripaque do Chaves, tipo, no meio do voo vai morrer. Não é bem isso. E aí a Gol quer que eu faça isso. Aí quando eu mando a MEDIF para a Gol quer que a Luciana faça exames que dentro da própria MEDIF da Gol ela nem é obrigada a fazer, porque a Luciana não tem uma doença respiratória, a Luciana tem uma doença neurodegenerativa. São questões completamente diferentes. Mas de centenas de pacientes com distrofia no Brasil, tem sofrido esse mesmo tipo de constrangimento. Então, às vezes, você não consegue, a família não consegue se programar para viajar, para passear, como se a gente fosse obrigado apenas a estar dentro de casa, a ir para o hospital e acabou. Como se a gente não pudesse ter vida própria, como se a gente não pudesse socializar com as demais pessoas em qualquer lugar do Brasil. Esse é um outro ponto. Então, a gente tem a desinformação dentro de toda essa cadeia do embarque. A gente tem a questão
da ausência de informações objetivas, mais objetivas dentro dos sites das companhias, essa questão que algumas companhias exigem a Medif, quando também você tem uma outra condição que você não encontra, por exemplo, no site da Latam. Porque como a Luciana tem uma doença estável, é degenerativa, mas é estável, a Luciana ela poderia preencher a Fremec, que inclusive daria para o acompanhante dela, que sou eu, 80% de desconto na compra da passagem. Mas qualquer um aqui que entrar agora no site da Latam não acha o formulário Fremec para preencher, porque ele não está no site da Latam. A Latam disponibiliza apenas a Medif como uma situação pontual, o que também vai de encontro à própria resolução 280 da ANAC, que obriga que as companhias aéreas criem mecanismos para que a pessoa não tenha a necessidade de ficar toda hora informando as suas especificidades no check-in, que ela consiga embarcar em igualdade de oportunidades com os demais passageiros. Então, eu sei que eu acho que talvez os nossos 8 minutos já estejam finalizando, a gente teria muito mais outras condições para colocar, mas eu acho que o nosso objetivo aqui hoje, presidente, é justamente melhorar essa questão no embarque das pessoas com deficiência, porque eu acho que não é justo que a gente seja submetido a condições diferentes quando o nosso dinheiro é o mesmo, né? Porque quando a gente vai pagar lá, a companhia dificulta para que a gente tenha o desconto do acompanhante. Então eu tenho que pagar. E aí, o que é pior ainda, né? Porque antes, a pessoa com deficiência, o cadeirante, como por exemplo no caso da Lu, a Lu não anda, a Lu não levanta, então a Lu ela precisa de alguém para colocar ela em algum lugar. Todo mundo aqui, eu acho que já teve a oportunidade, talvez, de pegar um voo, e sabe que da poltrona da fileira 4, 5 para trás, a coisa vai afinilando, né? Então, quem já é meio grande, de altura, não consegue sentar. Antes, as pessoas com deficiência poderiam ser remanejadas para os bancos da frente, que são mais confortáveis. Hoje, não. Hoje, a companhia cobra por aqueles embarques, por aquelas poltronas, o que tem dificultado também. Então, o que a gente gostaria, deputada, é que a ANAC regulamentasse ou melhorasse a redação da sua resolução 208, não deixando apenas as companhias aéreas criarem mecanismos diferentes umas das outras, que houvesse uma padronização, para que eu, como consumidor, pudesse escolher o trajeto no melhor preço para mim, porque hoje eu sou obrigado a utilizar uma única companhia que o preço é o maior do mercado. Obrigado. Ok, muito obrigada, Anselmo, Luciana, pela sua participação. Muito importante as colocações de vocês aqui. Agora eu concedo a palavra ao senhor Yuri César, que é gerente de regulação das relações de consumo da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, por 8 minutos, por favor. Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Cumprimento a deputada Rejane Dias, os demais deputados aqui presentes, demais autoridades, demais convidados. Atendendo ao pedido da deputada Rejane Dias, eu vou tentar fazer uma descrição aqui da minha fisionomia. Eu tenho pele clara, cabelo curto, escuro, uso um óculos de armação escura, uso barba também, estou vestindo um terno preto e uma gravata com listras pretas, brancas e bordô. Eu agradeço a oportunidade de vir aqui, de falar no início, né? A nossa assessoria parlamentar já adiantou aqui para todos que eu estou no meio de um outro compromisso aqui que também era inadiável e também já tinha sido previamente agendado, mas eu fiz questão de vir aqui, tá, de conversar com vocês. Na sequência da minha fala, eu vou precisar deixar a sala, mas eu quero deixar muito claro que a ANAC continua à disposição de todos, tá, para todas as conversas que forem necessárias sobre esse assunto. Tá. Num primeiro momento, eu acho que é importante fazer um disclaimer, né, de que a ANAC fala aqui como um órgão regulador, tá? Como autoridade técnica de aviação civil.
A ANAC não representa aqui qualquer companhia aérea, né? Foram mencionadas algumas aqui na fala dos primeiros palestrantes, né? Que foram os cidadãos, os passageiros que se envolveram no problema que está aqui hoje em debate, tá? Então, eu consideraria importante, de repente, num outro momento, que a gente marcasse um outro encontro, trouxesse também as companhias, né, envolvesse todas as companhias nesse debate. Essa ampla iniciativa de comunicação, de debate sobre os temas, isso é algo que a gente tem feito aqui e valorizando muito, né, esse assunto, que é a acessibilidade do transporte aéreo. Então, recentemente, a gente sediou um seminário internacional sobre acessibilidade, tá? Teve a participação do Ministério de Direitos Humanos, da Secretaria de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura, da Organização de Aviação Civil Internacional, que é um braço da ONU, tá? E contamos também com a participação da ANAC lá de Portugal, a Autoridade de Aviação Civil lá de Portugal, que trouxe aqui para a gente uma referência europeia sobre o assunto, comparando os nossos normativos com os normativos vigentes lá, e tudo isso é muito rico para que a gente tenha uma noção de como que o Brasil se posiciona em termos de regulação ao redor do mundo, né? E ficou muito claro nesse seminário que o Brasil é uma referência no assunto, tá? Não só pela regulação que está vigente, mas também por todas as iniciativas que a gente tem sobre acessibilidade, né? A gente teve um sucesso relativamente recente, né, nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, e acaba que muitos países vêm aqui atrás do Brasil justamente para pegar essas nossas boas práticas, e a gente aproveita essa oportunidade também para aprender com eles, né, para ver como que a gente pode melhorar, né? A gente tem esse objetivo comum, é muito importante que todos tenham isso em mente. A gente tem esse objetivo comum, que é de melhorar as condições de viagem para os passageiros com deficiência, tá? A gente quer incluir todos no transporte aéreo, a gente quer que o transporte aéreo seja o mais inclusivo possível e que continue sendo no Brasil uma referência internacional sobre o assunto. Esse debate aqui hoje, essa discussão, é muito relevante, considerando principalmente o timing que a gente está atualmente de revisão da Resolução 280, que é essa que foi mencionada, que é a resolução pela qual a ANAC prevê procedimentos regulatórios para o transporte de passageiros com necessidades de atendimento especial, né? A gente está com um prazo na nossa agenda regulatória, né, que só reforça, né, essa ideia de que o assunto é prioritário para a gente. Está na nossa agenda regulatória um prazo para que a análise de impacto regulatório, que é um estudo prévio que a gente faz aqui, conforme a lei das agências reguladoras, a gente está com esse prazo até o fim do ano, tá? E por isso a gente está tratando desse assunto repetidamente, exaustivamente, para a gente fazer uma análise de impacto regulatório o mais completa possível, tá? O nosso processo regulatório, né, o nosso processo normativo, depois dessa etapa, ainda vai contar com etapas de transparência, de participação social. Então, a agência está totalmente aberta a sugestões. A gente conta com a participação de todos que estão aqui presentes, sem sombra de dúvidas. Com essa revisão normativa, a gente vai ter essa oportunidade de trazer uma melhoria da nossa regulação, né? Seguindo ali as boas práticas internacionais, mantendo o Brasil como uma boa referência no assunto, né? E a gente, além da revisão, né, dessa resolução 280, a gente está com outras iniciativas em paralelo que também trazem esse condão, né, esse benefício grande para esses passageiros com deficiência, que são os prêmios, né, que a gente está criando, que a gente está participando em parceria com o Ministério da Infraestrutura, né? Teve recentemente um prêmio promovido para os melhores aeroportos em termos de acessibilidade, né? Isso foi feito em parceria com a Universidade Federal de São Carlos.
a gente vai ter uma frente aqui na ANAC de regulação por incentivos, tá? Para, mesmo nos assuntos que a gente não possa cravar em norma ali por algum motivo, a gente vai conseguir estimular as empresas, né, a melhorar o tratamento sobre determinados assuntos. E eu já adianto para todos aqui presentes que a acessibilidade vai ser uma frente, tá, desse projeto de regulação por incentivos. De novo, um assunto muito caro para a gente e, de novo, a gente tem esse objetivo em comum de só melhorar esse nosso posicionamento sobre o assunto. Nesse ano, a gente fez uma intensificação da nossa atuação fiscalizatória referente à acessibilidade, tá? Então, essas questões que foram levantadas também sobre a ausência de ambulift, tudo isso a gente vai considerar também aqui na nossa atuação fiscalizatória, tá? A gente tem conseguido bons resultados com essa atuação fiscalizatória mais próxima. A gente se deparou recentemente com alguns aeroportos que não possuíam o aparelho, né, que foi mencionado, o ambulift, e por meio de tratativas, mesmo que antes, né, de qualquer decisão por lavrar um auto de infração, qualquer coisa nessa linha, os aeroportos resolveram a questão, tá? Então, a gente tem conseguido bons resultados sempre com essa finalidade, tá? De melhorar a situação para os passageiros que têm deficiência, tá? Especificamente sobre o caso concreto, eu peço só um minutinho para a deputada Regiane Dias, só para finalizar. Sobre o caso concreto, como eu tinha dito, a ANAC não pode falar pela empresa aérea, né? Do ponto de vista nosso aqui, né, da regulação vigente, a resolução 280 prevê procedimentos sobre acessibilidade, né, e prevê obrigações para os aeroportos, para as empresas aéreas e para os passageiros, né? Dentre as obrigações que são dos passageiros, tem lá a necessidade de informar antecipadamente sobre qualquer necessidade que seja necessária, né, e de prover toda a documentação quando requerido, né? E daí a relevância de se apresentar previamente o MEDIF, né, que é o Medical Information Form, é um formulário, né, de informação médicas que tem que ser apresentado com uma antecedência de 72 horas, tá? Isso tem o objetivo de resguardar a segurança de todos a bordo, tá? Por que 72 horas de antecedência? Porque a equipe que avalia esse tipo de solicitação é especializada, é uma equipe que está lá na central deles, é uma equipe que faz a avaliação não só dos equipamentos, mas de todas as variáveis envolvidas no transporte desses passageiros. Então, eventuais situações de contingência que surjam ali, de evacuação da aeronave, né? A equipe tem que estar preparada, tem que estar ciente da situação a bordo, e por isso todas as companhias pedem essa antecedência de 72 horas. E dentre as obrigações que são das empresas aéreas, a resolução prevê a necessidade de uma assistência prestada aos passageiros com deficiência desde a compra, tá? Com ampla difusão de informações. Tá? Então, o que a gente pretende fazer sobre esse caso concreto? Lá no escopo da regulação por incentivos, que eu falei, que a gente vai ter essa iniciativa sobre acessibilidade, a gente vai levar essa situação como uma situação referencial, tá? Para esse fórum de discussão. A gente vai depurar nesse fórum as lições aprendidas e a gente vai chegar a soluções para que as empresas adotem práticas que evitem esse tipo de situação. Tá? Então, queria passar uma tranquilidade para todos os presentes de que o assunto está endereçado aqui na agência, tá? E de que nós temos esse objetivo em comum, sim, de ampliar cada vez mais a acessibilidade e de manter a nossa regulação como uma referência internacional. Tá? Eu agradeço aqui a todos os presentes pela oportunidade de trazer essas informações. Como eu disse, eu estava num outro compromisso que era inadiável, que também não poderia ter saído, mas eu fiz questão de pausar lá a minha participação para que eu pudesse estar aqui trazendo esses esclarecimentos para todos os presentes. Tá? Então, devolvo respeitosamente a palavra para a deputada Regiane Dias, tá? A quem eu agradeço a participação. Eu vou ter que me retirar aqui da sala de reunião, mas queria deixar a ANAC à disposição de todos, tá? Para quaisquer discussões que sobrevenham sobre esse assunto, e quero manter todos
tranquilos nesse sentido de que problemas realmente acontecem, né? Essas situações difíceis acontecem, a gente se depara com elas e a gente vai dar o endereçamento adequado no que couber, tá? A alteração dos procedimentos ali das companhias, tá? Então, agradeço novamente e devolvo a palavra à deputada Regiane Dias. Eu agradeço imensamente a sua participação, senhor Yuri. Foi muito importante aqui as suas palavras, a sua colaboração para o debate. Agradeço por ter atendido aqui o nosso pedido de participar dessa reunião. O senhor acabou de falar que tinha um outro compromisso, mas não deixou de nos atender e participar desta audiência pública. Muito obrigada. Deputada Regiane. Só um minutinho, senhor Yuri. Luciana? Deputada Regiane. Pois não. Apesar... Ô, deputado Eduardo Tudo Barbosa, bem? boa tarde. Eu estou virtualmente, está bem? Sim. Pode falar, deputado. Bom, quero cumprimentar a todos os nossos convidados. Eu só queria saber se a ANAC continuará acompanhando, mesmo que não seja com a presença do Dr. Yuri, que teve uma fala extremamente positiva, mas seria interessante a ANAC continuar ouvindo os nossos convidados. Eu acho que ele já saiu, né? Não sei se ele deixou alguém ele disse que tinha que... Eu não sei se ficou alguém, mas ele disse que tinha que se retirar agora. Tinha um outro compromisso. Bom, você quer falar, Luciana? Isso. Deputada, só ficou uma questão para mim de dúvida, é o seguinte: a gente está num momento de pandemia, de Covid, muitas pessoas fazem uso de equipamentos respiratórios e eu gostaria que a ANAC se comprometesse de fazer, né, um curso, alguma formação com esses profissionais que atuam com esses equipamentos respiratórios. Eu sei que ele já saiu, mas esse é um encaminhamento muito importante, né? Precisa se fazer um levantamento sobre a diferença dos equipamentos, a diferença do BiPAP para o CPAP, a diferença de um concentrador de oxigênio para um ventilador mecânico. Eu faço uso de um equipamento e, igual a mim, existem milhares de outras pessoas no Brasil que hoje, em razão da Covid, também fazem uso desses equipamentos, né? E a gente precisa fazer essa atualização. Muito importante. Alô, muito importante essa sua colocação. Peço à minha assessoria, Gedalias, que anote essa sugestão aqui da Luciana e nós vamos encaminhar para a ANAC, tá certo? Já me parece que não ficou ninguém aqui representando a ANAC, mas mesmo assim a nossa assessoria vai ficar e vai anotar e encaminhar tudo, viu? Luciana e os demais convidados. Não se preocupe. Bem, agora eu concedo a palavra por 8 minutos ao senhor Adenilson Martins, representante da FENAPAZ e CONAD. Por favor. Boa tarde a todos da comissão, para a senhora presidente, para ficar mais dinâmico a minha fala, eu vou pedir o meu apoio e me... Só um minutinho, o senhor Adenilson. Giovana, por favor. Tá certo. Boa tarde. Sim. Eu pergunto primeiramente se vocês conseguem nos ouvir bem. Sim? Tá, ótimo. O Adnilson estava falando para nós ganharmos dinamicidade, aqui ganhar tempo também. Eu vou dar apoio para ele durante a fala. Então, vou começar com a audiodescrição. O Adnilson é um homem de pele parda, cabelos escuros, está vestindo um terno preto, camiseta e gravata na cor azul. E é uma pessoa com paralisia cerebral. Eu que vou atuar hoje como amplificadora dele, sou uma mulher de pele parda também, cabelos escuros na altura dos ombros, estou utilizando óculos de armação azul e terno preto.
Agora eu vou pedir para ele dar prosseguimento aqui com a fala dele. À medida que ele for falando, eu peço só um pouquinho de paciência para os senhores, porque ele vai falar, vai pausar e eu irei repetir o que ele disser, tá bom? Na verdade, toda essa discussão sobre transporte aéreo não é novo. Já tem no menos 10 anos que nós, aqui do Conselho Constitucional da Pessoa com Deficiência, mesmo batendo na tecla. Então, ele diz que, na verdade, toda essa discussão sobre transporte, ela não é nova. Nós aqui no CONAD, né, o Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, está falando isso pelo menos há 10 anos. Há 10 anos nós estamos batendo nessa tecla. Sempre que nós convidamos a NAC, ela nos atende de prontidão, mas nunca passa de promessas e sonhos. Então, sempre que nós convidamos a ANAC, né, sempre que o CONAD convida a ANAC, ela atende com prontidão, mas nunca passa dessas promessas e dessas discussões. Ele fica na reunião. A questão Ele não fica na reunião. da pessoa com deficiência no transporte aéreo é muito mais dependendo da boa quantidade do atendente do que de uma própria estrutura. Eu vou falar para a senhora, assim, não foi uma coisa fácil. Né? Não foi uma situação que eu nunca imaginei que eu fosse passar na minha vida. Então, senhores, ele disse que essa questão da pessoa com deficiência ao acessar o transporte aéreo fica muito mais dependente da boa vontade dos atendentes do que, de fato, de uma estruturação. Não parece nem um pouco razoável uma pessoa com algum tipo de deficiência tenha de chegar 3, 4 horas antes do voo para fazer o check-in. Já que ela tem alguma necessidade especial, porque submeter a um tempo maior do que as demais pessoas. Então, senhores, ele disse, não me parece nem um pouco razoável que uma pessoa com deficiência seja exposta a chegar 3, 4 horas antes para realizar o check-in, até porque, se se trata de uma pessoa com uma necessidade especial, por que ela tem que ser submetida a um tempo maior do que as demais? Eu observei na fala do representante da ANAC uma premiação à companhia e a aeroporto. Também eu faço um questionamento. Nós temos no Brasil a cultura, ao meu ver, equivocada de
premiar quem cumpre a norma vigente. Então, ele afirma, outra coisa que ele observou na fala, né, da ANAC foi uma ideia de premiação de companhias aéreas e de aeroportos, mas ele deixa aqui um questionamento, que nós, no Brasil, temos uma cultura, que ao ver dele é equivocada, de premiar pessoas que estão apenas seguindo uma norma, né? Que é, de certa forma, obrigação. É isso? Correto. Também não dá para... Não vejo como coisa razoável que cada companhia, cada aeroporto tenha a sua norma interna. Pois, ao meu ver, precisaria de uma norma geral. Então, ele diz que, na opinião dele, né, não é razoável também que cada empresa ou que cada aeroporto funcione com uma norma interna, que seria mais lógico que a gente tivesse uma norma geral. Então, diante disso, eu acredito muito nessa comissão da pessoa mas que realmente nos ajuda a, que não solucionar, mas pelo menos amenizar de forma considerável o constrangimento que passamos ao acessar o transporte aéreo. Então, ele disse, diante disso, eu confio muito nessa comissão para que, se não solucione o problema, pelo menos ajude a amenizar os constrangimentos que a pessoa com deficiência ela é submetida ao precisar acessar o transporte aéreo atualmente. Lógico, e a acessibilidade é muito dinâmica. Precisaria de um tempo mais rápido, porque talvez como uma coisa que jamais tenho pensado, faz muita diferença para a vida e para o bem-estar de uma pessoa. Então, ele afirma que a acessibilidade é algo muito dinâmico, né? E que essas medidas podem parecer simples, elas fazem muita diferença na vida de uma pessoa. Só um minutinho. Eu ainda tenho tempo. Ele está questionando se ele ainda tem tempo. Infelizmente, senhor Adnilson, o seu tempo já esgotou. Você pode concluir na parte em que irei encaminhar para a conclusão. Aí você pode terminar a sua fala, tá bom? Porque tem... daqui a pouquinho tem CPD deliberativa e a gente tem que entregar aqui o plenário. Não, tudo bem. Ele disse Okay? tudo bem, muito obrigada. Tá, eu que agradeço imensamente a sua participação, senhor Adnilson.
Bem, agora eu concedo por 8 minutos a palavra à senhora Rafaela Ataide, que é superintendente adjunta do Instituto Brasileiro da Pessoa com Deficiência, IBDD. Boa tarde a todos. Vou fazer minha audiodescrição aqui. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelo louro bem grande, estou com um terno verde, com uma camisa branca. Eu sou superintendente do IBDD, trabalho há 17 anos com pessoa com deficiência. E queria dizer que o Ednilson falou com muita propriedade que esse assunto não é novo. Além de não ser novo, ele não é um favor, né? A Lei 7853 é de 89 e a Lei de Acessibilidade, que é 10.098, é dos anos 2000. E pessoas com deficiência não começaram a viajar de avião ontem. Então, às vezes me assusta um pouco que a gente vive no regresso infinito de discutir as mesmas coisas sem parar. O que diz a lei com relação à pessoa com deficiência? Ela tem direito de ir e vir como qualquer outra pessoa. A LBI, na parte de transporte, reforça isso. E a gente tem a Resolução 280 de 2013, que também não é nova, né? 2013 tem quase 10 anos, que daria os parâmetros para essa garantia dos direitos da pessoa com deficiência. O que diz, o que está preservado nessa resolução? Está dito que toda pessoa com deficiência tem que ter os mesmos serviços que uma pessoa sem deficiência, com prioridade, inclusive prioridade de embarque na frente de pessoas que têm aqueles programas de milhas super maravilhosos. E não pode ter ônus para a pessoa com deficiência. E aí a gente já começa a pensar, peraí, como não pode ter ônus? O marido da Luciana acaba de dizer que ele só pode ir na mais cara. Então está tendo ônus. Direitos não estão sendo preservados. O que diz também a resolução? Que uma pessoa com deficiência, que tenha uma deficiência que não esteja estabilizada, tem 72 horas antes, mas preferencialmente na hora da compra da passagem, informar, através do MEDIF, suas questões de saúde. O MEDIF só pode ser preenchido por um médico. Ou, se você tiver a deficiência estabilizada, 48 horas de antecedência para preenchimento, para fornecimento das informações. Quem tem a deficiência estabilizada, e só quem pode dizer isso é um médico, a companhia aérea não deveria ter querer sobre isso, pode preencher o FREMEC. O FREMEC seria um formulário que você só precisaria uma vez por ano renovar o formulário. E ele ficaria registrado lá para consulta. Aí a gente tem um problema quando a gente entra na área médica da pessoa com deficiência. A maior parte dos médicos não tem conhecimento de deficiência. A maior parte dos médicos acha que deficiência é doença. Deficiência não é uma doença. Ela pode ter sido ocasionada por uma doença, a pessoa pode ter uma doença independente da deficiência dela, mas deficiência não é doença. Então, o que a gente sente? Eu trabalho no BDD, onde a gente tem uma área jurídica enorme, onde a gente já teve mais de 10 mil processos. O que a gente vê com relação à pessoa com deficiência? A gente tem medo da pessoa com deficiência. Desconhecimento, como disse a Luciana, o marido dela, o Ednilson, é a palavra de ordem. E o que eu desconheço, eu tenho medo. Então, tudo o que deveria ser preservado para a pessoa com deficiência não é preservado do momento em que a pessoa com deficiência é vista como um ser do outro planeta, até para médico. Então, quando você apresenta o MEDIF lá e a área médica começa a pedir exame que não é obrigatório, você acende um alerta de que é desconhecimento e é medo. Mas a pessoa com deficiência não passou a existir ontem, ela não começou a viajar de avião ontem. O que significa isso? Que é direito que não está sendo cumprido, é direito violado. A resolução é muito clara em dizer que você tem que ter todos os direitos de uma pessoa sem deficiência. E do momento em que te pedem relatórios sem sentido, do momento em que questionam o que o seu médico que te conhece está dizendo, do momento em que você que tem direito, porque a resolução também fala que você tem direito às suas ajudas técnicas, que você não pode usar a sua ajuda técnica, que está regulamentada na ANAC, é direito.
que está sendo violado, né? A fala da ANAC, eu estou há 17 anos no BDD, eu já vi várias gestões da ANAC, é a mesma fala de 17 anos atrás. São as mesmas promessas de 17 anos atrás. O Brasil tem uma legislação de pessoa com deficiência muito premiada no mundo. Mas, por outro lado, também, quando você vê os organismos internacionais fazendo pesquisa sobre o cumprimento de legislação no Brasil, a gente também é o que pior cumpre as leis. A gente não cumpre lei. Então, não adianta ter uma resolução que o mundo acha muito bonita, muito legal, se ninguém cumpre. A gente tem regra da ABNT para assento, e que está na resolução dos anos 80 também. Os assentos têm que ser preferencialmente no início da aeronave ou no final da aeronave, no corredor, e com braços móveis. E você tem que ter, obrigatoriamente, responsabilidade da companhia aérea, isso tudo está no regulamento, que as pessoas sejam levadas até seus assentos em segurança. Então, não é possível que você tenha uma regra da ABNT que diz onde tem que ser os assentos e que a companhia aérea queira cobrar mais por isso da pessoa com deficiência. Mais uma vez, é direito violado. Se a própria norma técnica de acessibilidade já diz que é deste jeito que tem que ser, não tem por que cobrar mais. A própria norma também diz que não pode cobrar mais, não pode ter ônus para a pessoa com deficiência. Uma pessoa com deficiência que ande de maca, que esteja numa incubadora, que não tenha condição de fazer suas necessidades fisiológicas independentemente, tem direito, pela legislação, a um acompanhante da companhia aérea gratuito. Se a pessoa preferir um acompanhante próprio, a companhia aérea é obrigada a dar pelo menos 80% de desconto nessa passagem do acompanhante. 80% de desconto no valor que a pessoa com deficiência pagou. Se a pessoa com deficiência comprou essa passagem há 1 ano atrás e triplicou o valor da passagem, não é 80% de desconto no valor atual, é no valor do que a pessoa com deficiência pagou. Só para você ter direito, apesar de estar na resolução, para você ter direito ao acompanhante, você precisa mandar um relatório médico, que invariavelmente é questionado pela companhia aérea. Eu já vi questionamento de acompanhante, de dar esse desconto de acompanhante, de uma pessoa que usava maca. Como é que a pessoa vai? Não sei. Não queria dar o desconto e também não queria fornecer o acompanhante da companhia aérea. Então, assim, o problema não é só a resolução. A resolução precisa, sim, como disse a Luciana e o esposo dela, ser mais específica, mas nem o pouco que está na resolução, ele é cumprido. Às vezes por desconhecimento e às vezes porque a companhia aérea não quer ser onerada. No caso do Ambulift, em vários aeroportos, ele existe. Ele está lá. Mas como ele não é da companhia aérea, a companhia aérea tem que alugar um Ambulift da Infraero. E aí o que acontece? Ele começa o jogo de empurra de você realmente não pode, ou não tem Ambulift para a pessoa. Então, assim, a resolução precisa ser mais descritiva, precisa de uma regulamentação melhor, precisa. Mas também precisamos fazer que o pouco que tenha também seja cumprido, porque o desrespeito é diário. Então, acho que é isso. Ok. Não quero me estender muito, não. Tá certo. Muito obrigada, senhora Rafaela, também pelas suas colocações, suas contribuições a esse importante debate. Bem, agora eu concedo a palavra ao senhor Rafael Otávio, procurador da República e coordenador do Grupo de Trabalho Pessoas com Deficiência, por 8 minutos. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Quero cumprimentá-los na pessoa da deputada Rejane Dias, que eu estendo meus cumprimentos a todos os presentes. Nós, do Ministério Público Federal, a gente já vem trabalhando com acessibilidade nos aeroportos há algum tempo, né? Especificamente, a Procuradoria Federal de Direito do Cidadão, desde o ano passado, 2021, tem uma atuação no sentido da acessibilidade às aeronaves,
né? Mais especificamente, porque no estado da Bahia, um procurador da República, dentro da sua atuação ordinária, comum, identificou esse problema de acessibilidade no aeroporto, deixa eu pegar aqui, de Vitória da Conquista, e na época encaminhou a PFDC, o Dr. Carlos Vilhena, essa informação e sugerindo que o problema poderia ser, né, de âmbito nacional. A partir dali, nós do GT sugerimos à PFDC que adotasse uma atuação em âmbito nacional, né, nesse sentido. Isso foi desencadeado ano passado, encaminhado para todos os procuradores da República no Brasil, onde existiam aeroportos, aeródromos que recebem voos comerciais, né, essa atuação. E dentro do que foi colocado, né, essa questão do AmbuLift, né, que principalmente nos aeroportos menores, cidades do interior, não existem, né, ou eventualmente, como a senhora Rafaela colocou, não são utilizados, porque tem essa questão do custo que o operador pode cobrar das empresas aéreas, né. Problemas também de aviões de pequeno porte, aqueles que abrem, que a própria porta do avião é a escada, né? Também tem essa dificuldade de acessibilidade, né? Então, nós temos essa atuação que é bem específica, né? Digamos assim, desde o ano passado, né? E como foi bem colocado aqui, a pessoa com deficiência ela tem que ter todo o atendimento com dignidade, né? Que muito se colocou aqui, e até o colega lá em Vitória da Conquista colocou, que quando se tinha uma pessoa com deficiência, ela era carregada para dentro do avião, uma coisa completamente humilhante, né? Isso, realmente submeter na humilhação. Né? Mas, assim, a partir dessa convocação para essa audiência pública, e eu quero parabenizar a Comissão de Direitos Humanos da Câmara por essa iniciativa, né? Nós também tomamos conhecimento da magnitude, talvez, do problema, né? Que, indo, né, aprofundando um pouco o conhecimento nosso, né, na análise da resolução 280 da ANAC, como foi bem colocado aqui pelas as pessoas que me antecederam, é uma resolução que já vai para quase 10 anos, né? Da leitura dela, realmente é uma muito boa, né? E talvez prestigiada, né, até internacionalmente, mas, como pelas falas bem demonstradas, ela é muito pouco cumprida, né? Se falou aqui da desinformação do pessoal do check-in, do pessoal de terra, do pessoal de voo. A resolução prevê treinamentos para todos. Quer dizer, realmente a resolução tem algumas situações que são meio truncadas, meio ambíguas, que deixam alguma margem, mas na sua substância ela é muito boa. Eu não sou técnico da área, mas olhando, lendo e relendo, você percebe que ela é muito boa, né? Se falou aqui do medível, que é apresentado, é cobrado, mas as empresas, por exemplo, têm que adotar um procedimento que se apresentou uma vez, não precisa apresentar mais, né? E pelo que a gente vê aqui, todas querem que se apresente novamente, né? Em relação a alguns equipamentos, até se ele for homologado pela ANAC, as empresas não podem recusar, né? O que também deveria se pensar num aperfeiçoamento, e que se uma empresa, um MEDIF apresentado a uma empresa, não tem por que outra empresa cobrar esse mesmo apresentação. As empresas, elas trocam informações, né? Informações bancárias, informações de interesse e capacidade econômica dos consumidores, mas não querem trocar essas informações de aprovação, né? Eu vejo as empresas têm que disponibilizar 24 horas um funcionário especializado com imediato acesso para eventuais consultas. E onde que estão esse funcionário na hora que esses problemas ocorrem, né? Assim, é uma ponderação que eu faço que não foi frisada, mas essas empresas são prestadoras de serviço público. O transporte aéreo é público.
Então, quando elas falham, é o poder público que está falhando, não só na fiscalização pela ANAC, mas na prestação de serviço público. Né? Elas são concessionárias de serviço público. Né? No nosso país, nós temos as grandes empresas comerciais, de pegar 4 empresas comerciais aqui, eu falaria até em 3, mas talvez 4 maiores, de ter 99% do mercado de voos comercial no Brasil. Então, são poucos atores para você negociar e impor o cumprimento da norma. Né? Não tem porquê essa negativa dessas empresas. Né? Me parece que a ANAC se coloca sempre acessível, né, dispostas a revisar, mas realmente, eu acho que está claro, também falta fiscalização. Né? Não tem como nós estarmos quase 10 anos a resolução em vigência e a ANAC pretender algum tipo de negociação, de atuação premial para as empresas que bem cumprirem a resolução. Já teve muito tempo para se adequarem a essas exigências. Né? Eu gostaria, né, e aí pedindo à presidência que, ao final, encaminhasse o relatório final da audiência pública e os vídeos para a PFDC, né, porque, como nós dissemos, existem as normas, e o que precisa é de uma fiscalização. Né? E é um tema que eu acho que as empresas não vão se colocar contra cumprir uma norma de 10 anos atrás. Eu acredito que precisa de um compromisso firme dessas empresas, que são poucas empresas, são grandes empresas com poder econômico, que elas cumpram o que está na norma. Né? Eventualmente que seja aperfeiçoada, que passe pelos debates necessários, mas que a que já existe é muito boa. Né? E tem que ser cumprida. Então, é que as empresas cumpram e que a ANAC fiscalize o cumprimento. Né? E o Ministério Público Federal, evidentemente, vai apoiar essas iniciativas, como apoia e saúda a iniciativa da Câmara dos Deputados. Muito obrigado pela palavra. Muito obrigada, doutor Rafael, pela sua participação. Com certeza, esta comissão irá repassar para o senhor os encaminhamentos finais. Bem, eu quero dizer a todos e a todas que estão nos acompanhando de que os técnicos da ANAC estão nos acompanhando pela internet. Né? Chegou aqui informação, a presidência dessa comissão. Também eu quero aqui registrar a presença do deputado Cássio Andrade, que é membro desta Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Também, mais uma vez, registrar e agradecer a participação do deputado... tem mais algum deputado aqui? Me parece que... Só Gedalias aí, por favor. Eduardo Barbosa, né? 2 deputados, né, participando aqui dessa audiência. Mais uma vez, agradecer, portanto, aí a presença do deputado Eduardo Barbosa, que já fez uso da sua palavra. Não sei se depois ele vai querer fazer novamente mais alguma pergunta ou se ele vai querer, enfim, se expressar sobre o tema. Bem, agora eu concedo a palavra ao deputado Cássio Andrade. Por favor, deputado, por 3 minutos. Bom, primeiro, uma boa tarde a todos. Eu sou o deputado federal Cássio Andrade, do PSB do Estado do Pará. Como a comissão, é importante a gente fazer a nossa autodescrição, né? Eu sou cor parda, cabelo curto, não uso óculos, estou com um terno cinza e com muita disposição para participar dessa comissão. Eu quero aqui saudar a nossa presidente, deputada Rejane, saudar os demais participantes, os que estão nos acompanhando, né, pela TV Câmara, pela internet, saudar a nossa querida Luciana Trindade. Eu tenho muita honra de poder, aqui nessa casa, seguir muitas pautas que você nos traz, nos representa muito bem no PSB Inclusão. E eu, apesar da agenda nossa muito corrida, sai de um lado, sai para o outro, vai para uma comissão, vai para o plenário, vai nos ministérios, a gente não poderia deixar, em hipótese nenhuma, de estar aqui presente hoje, em nome da Câmara, em nome do PSB, partido que nós fazemos parte, de dar essa mensagem aqui de solidariedade. Né? O que a Luciana passou naquele voo, junto com seu marido, nenhum cidadão
né, que necessite de uma assistência como você necessita, tem que passar nesse país. Isso depende muito de orientação dos funcionários da empresa aérea, onde ocorreu. Necessita também de uma abertura das nossas mentes, né, para essa causa tão importante, né, que é a inclusão. E eu não posso nem imaginar o que vocês passaram nesse voo, né, tendo que ser obrigado a se retirar pela Polícia Federal. E realmente é algo inaceitável nos tempos de hoje. Com a maior facilidade do mundo, qualquer pessoa acessa a internet busca informações rapidinho, saberia que não haveria necessidade nenhuma de cometer aquele ato sem explicações que ocorreu na empresa da Gol. E uma audiência como essa é importante não só pelas explicações das pessoas que estiveram presentes e outras pela videoconferência, mas também serve para divulgar a sociedade como um todo e as autoridades de que situações como essa ocorrem diariamente, né? Em pleno século XXI, a gente ainda conviver com isso é inaceitável. Esses dias mesmo, aquele humorista Léo Lins, salvo engano, do SBT, fez uma piada que dá até nojo de ver o vídeo dele fazendo essa piada. A empresa SBT o demitiu e a gente espera, eu sei que o assunto aqui são um pouco diferentes, mas é uma revolta muito grande para quem tem um filho com essa doença, ouvir um comediante que faz a apresentação numa televisão, como a deputada disse, que tem que ter concessão pública para fazer isso, e faz uma brincadeira como essa. A grande luta das pessoas que têm algum tipo de deficiência é justamente elas se sentirem incluídas na sociedade de uma forma natural, né, de uma forma que elas não se sintam diferente dos outros. E o treinamento dos funcionários das companhias aéreas, a orientação de funcionários como uma emissora de televisão, os órgãos públicos, ela precisa estar cada vez mais na pauta de quem comanda, né, um órgão público, uma empresa, ou seja como for. Então eu quero aqui, em nome do nosso partido, PSB, em nome do nosso mandato, dizer que você conta com toda a nossa solidariedade, parabenizar a iniciativa, agradecer a deputada Rejane e dizer que conte conosco com o nosso mandato. Semana que vem, inclusive, nós temos uma outra audiência aqui, na terça-feira, que é para discutir sobre a doença de Batten, né, e os medicamentos que estão vindo atrasados pelo governo, e a gente já deixa o convite aqui para todos se fazerem presentes. Tá? Mais uma vez, obrigado, presidente. Desculpa chegar aqui um pouco atrasado, mas sabe como é a nossa agenda corrida. Bastante corrida mesmo, né, deputado? Mas muito obrigada pela sua participação. Sempre um prazer enorme poder contar com a participação dos colegas numa audiência pública tão importante como Vossa Excelência acabou de falar e de relatar o caso da Luciana e do seu esposo. Parabéns. Bem, agora eu concedo a palavra ao senhor Sérgio Paulo Nascimento, que é coordenador-geral de Acessibilidade e Tecnologia Assistiva do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Por favor, por 5 minutos. Obrigado, deputada. Boa tarde. Eu começo pela minha autodescrição. Eu sou um homem de pele clara, de cabelos e barba já um pouco grisalhos. Eu visto um terno escuro e uma camisa azul clara. Eu tenho ao fundo um quadro branco de trabalho que está desfocado na imagem. Bom, por conta das restrições e da prudência que a legislação eleitoral impõe a agentes públicos, nesse período de defesa eleitoral, eu vou pedir a compreensão de parlamentares da CPD para saudar o belíssimo trabalho que é feito pela comissão na pessoa da secretária executiva, Raquel Aldigueri, aproveitando esse contexto também para destacar a importância do trabalho que servidores públicos como a Raquel, o João Neto, que é quem faz os contatos com os convidados, né, a importância que servidores têm na nossa democracia. Pelo mesmo motivo prudencial, eu vou pedir a compreensão das pessoas que compõem a mesa comigo para cumprimentá-las na pessoa do advogado Adnilson Marins, que é o representante da FENAPAZ no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e na pessoa do Dr. Adnilson, eu quero destacar igualmente aqui a importância que
cada um desses componentes da mesa aqui, suas instituições, tem na efetivação dos direitos da pessoa com deficiência, né? Seja na posição de movimento organizado, que representa as demandas sociais dessas pessoas, como o Grupo Nacional de Distrofia Muscular Congênita e o Instituto Brasileiro das Pessoas com Deficiência, seja na posição de agentes de Estado que buscam dar uma resposta adequada para essas demandas sociais, e aí eu me refiro ao Ministério Federal, à Agência Nacional de Aviação Civil e à própria Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é o lugar institucional de onde eu falo, né? Eu trabalho na área técnica de acessibilidade e tecnologia assistiva. A nossa área colaborou lá em 2012, 2013, da construção da Resolução 280 da ANAC. Eu quero lembrar que a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência ela está prevista na legislação desde a década de 90 e tem ocupado esse espaço de organização de Estado para cuidar dos direitos da pessoa com deficiência, da sua promoção e defesa, né? Então, na primeira metade da década de 2010, a gente tinha logo à frente o desafio dos Jogos Paralímpicos do Rio, a gente precisava de aeroportos muito acessíveis e foi feito, então, esse esforço que entre todo o esforço feito, a Resolução 280 da ANAC contribuiu bastante para que a gente atravessasse os Jogos Paralímpicos, todos os eventos preparatórios, com uma percepção bastante favorável da comunidade paralímpica internacional quanto à acessibilidade do transporte aéreo no Brasil. A gente é parceiro também da ANAC na revisão da Resolução 280, que já foi mencionada anteriormente, né? Inclusive como demandantes dessa revisão. A gente reconhece que um regulamento de quase 10 anos, até pelos avanços tecnológicos e pelas mudanças sociais, precisa dessa atualização, a gente colabora com eles. O papel da Secretaria, além desses aspectos técnicos de acessibilidade, é também o de viabilizar o diálogo social sobre temas de interesse das pessoas com deficiência. E a gente faz isso primordialmente por meio do CONAD, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que o conselheiro Adnilson representa aqui, né, nessa mesa. O CONAD está em reunião esta semana, tratando de uma gama bem grande de temas de interesse das pessoas com deficiência, e só para ilustrar um tema que tem interface não só com a atuação legislativa, mas com o nosso assunto aqui de transporte aéreo e de acessibilidade às pessoas com deficiência, na verdade, da igualdade de oportunidades e da igualdade de condições que as pessoas com deficiência devem ter em todas as situações da vida. Eu vou fazer uma apresentação ao CONAD amanhã sobre o PL 10.286, 10286 de 2018, que altera a lei do cão-guia para expandir o escopo para cães de assistência a pessoas com deficiência. Então não vai ser só mais uma lei permitindo o acesso de cães-guia para pessoas com deficiência visual a todos os ambientes, incluindo aviões, né, o transporte aéreo, mas expandindo o escopo para cães de assistência a pessoas com deficiência, com qualquer tipo de deficiência. Esse é um PL do Senado, PL 10286, na Câmara ele tem essa numeração, né, 10286 de 2018. Ele conta com razoável consenso sobre o seu texto, apesar de ter muitos apensados ao PL, né? Mas o texto base já foi aprovado no Senado e na Câmara ele aguarda a designação de relatoria na CCJ. Eu estou apenas ilustrando a importância de fóruns como este e como o CONAD para tratar dessas situações, né? Em que, claro, há um caso bastante triste, né, que nos move a sermos solidários com a situação passada pelos cidadãos, mas também existe essa necessidade de um diálogo social mais amplo, e o CONAD a gente prestigia como esse fórum que é privilegiado para esse tipo de diálogo. A gente recomendaria que o assunto fosse levado ao conhecimento do CONAD. O Adnilson está aqui, pode fazer isso. Eu, igualmente, pretendo mencionar essa audiência pública na fala que terei amanhã na reunião do Conselho. E, como já foi mencionado por
diversos palestrantes anteriores, tem no artigo 10 da Resolução 280, no parágrafo 3º, existe a previsão de que o operador aéreo deve adotar as medidas para possibilitar a isenção da exigência do MEDIF quando a deficiência for de caráter permanente e estável, né? Então, a gente pode imaginar soluções aí que passem, inclusive, pelo eventual compartilhamento de dados entre os operadores aéreos para facilitar ainda mais a vida de pessoas com deficiência. Eu acho que precisa ser feito o estudo bastante aprofundado, inclusive jurídico, porque se tratam de direito, de dados pessoais sensíveis pela legislação, pela LGPD, né, e que precisam de, portanto, bastante cuidado para o seu uso compartilhado, né, para que não haja uma exploração econômica adversa para a pessoa com deficiência. Mas pode ser um caminho que envolve, inclusive, o eventual aperfeiçoamento da legislação. Nisso, os parlamentares podem colaborar, e a gente aqui, como secretaria responsável no governo pelo diálogo social sobre o assunto, estamos inteiramente à disposição para colaborar com isso, seja tecnicamente, seja pela intermediação do diálogo no âmbito do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Eu agradeço muito a oportunidade, parabenizo a comissão e devolvo a palavra, deputado. Muito obrigado, senhor Sérgio. Nessa audiência pública, representa aí o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E, nós já estamos caminhando praticamente aqui para finalizar essa audiência pública, mas eu não poderia deixar de também fazer as minhas colocações. Eu acho que essa audiência pública é uma das mais importantes que nós já realizamos aqui no âmbito da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Câmara Federal. E eu quero aqui, Luciana, dizer que discutir os procedimentos que devem ser obrigatoriamente observados no transporte aéreo às pessoas com deficiência é um assunto muito caro, sim, aqui para essa comissão. Mas eu não poderia também deixar de prestar a nossa solidariedade, a minha, a você, assim como o próprio deputado Cássio também já se pronunciou, ao seu esposo, porque, meu Deus, um constrangimento assim, absurdo que vocês passaram, né? Ter que serem removidos pela Polícia Federal, como se tivesse cometido algum crime, né? Então, é inadmissível. E ouvi aqui atentamente a fala de cada um dos nossos convidados, que eu quero mais uma vez agradecer a participação de vocês. Mas eu cheguei a anotar alguns pontos aqui que me chamou bastante a atenção, né? Inclusive aqui a fala do Adnilson, né? Que representa aqui o CONAD. Ele disse, olha, gente, não é a primeira vez que a gente discute esse tema. Há 10 anos existe essa legislação, essa resolução aqui da ANAC como já foi até dito aqui pelo doutor Yuri, dizendo que é uma legislação moderníssima, é exemplo para o mundo, mas, na prática, tem deixado muito a desejar, pelos constrangimentos que nós já ouvimos aqui, relatos da Luciana, do seu esposo, mas quantas pessoas, como a própria Luciana colocou aqui muito bem, já não passaram por um constrangimento como esse. Inclusive, quando eu estive aqui à frente da presidência dessa comissão, chegou aqui também reclamações, relatos de crianças com autismo que não usam a máscara porque eles não, vamos dizer assim, têm uma sensibilidade muito grande a usar qualquer coisa no rosto e não tenha realmente a consciência do perigo da contaminação pela Covid-19. E foram retirados de uma, vamos dizer assim, de uma empresa aérea, porque eles não tiveram a sensibilidade ou, muitas vezes, a desinformação, como foi dito aqui pela Luciana, a falta de um treinamento, porque existe uma lei, inclusive nós aprovamos aqui nesta casa, inclusive eu sou até autora dessa emenda, que retira as pessoas com deficiência, especialmente a deficiência intelectual, o autismo, do uso obrigatório da máscara.
Eu tenho uma filha com autismo, por exemplo, eu falo isso, o caso concreto mesmo. Eu tenho uma filha que ela é autista e ela não usa uma máscara porque ela não tem, ela tem muita sensibilidade a qualquer coisa no rosto dela. Então, assim, eu entendo perfeitamente. Então, eu quero aqui, portanto, dizer que lamentamos profundamente de que há 10 anos essa legislação ela já existe, mas, infelizmente, parece que não é cumprida no sentido de evitar com que as pessoas com deficiência passem qualquer tipo de constrangimento junto a essas empresas aéreas. Então, a própria Luciana chegou a sugerir que, acho que a ANAC pode puxar isso, né? Pode conduzir isso muito bem, até porque quem regulamenta isso, no sentido de que as empresas passem com os seus funcionários, passem por um curso de formação, até ela, a própria Luciana, que usa um equipamento que é indispensável à respiração por conta de que ela tem um déficit com relação ao seu pulmão, mas que é imprescindível andar com um equipamento como esse. Então, fica aqui essa sugestão, portanto, aqui da Luciana, dizer que essa comissão, na verdade, ela busca ser uma ponte para que a própria sociedade, as entidades, os familiares, as pessoas com deficiência se sintam apoiadas por esta comissão. Nós queremos aqui ajudar, porque na medida em que vocês participam de uma audiência como essa, com a presença dos órgãos responsáveis, evidentemente, nós acreditamos, e aí com a presença também dos órgãos de controle, como o próprio Ministério Público, nós acreditamos e esperamos que não seja mais uma reunião para discutir o mesmo assunto de forma reiterada e nada se resolve. Nós não queremos isso, Luciano. Fico muito contente de saber aqui que o nosso procurador da República, que é o doutor Rafael, já até pediu aqui os encaminhamentos dessa reunião, porque ele quer acompanhar de perto. E é importantíssimo que o Ministério Público participe e que tome as rédeas disso junto aqui conosco. Se precisar melhorar a legislação, claro que nós vamos melhorar. Por isso nós temos aqui uma equipe técnica que está anotando as sugestões que são colocadas por vocês, que são participantes dessa reunião, dessa audiência pública, para que a gente possa cumprir o nosso dever de legislar e aperfeiçoar, se for o caso, essa legislação de tal maneira que as pessoas com deficiência sejam respeitadas com relação aos seus direitos e que sejam tratadas com toda a dignidade que elas merecem. Então, fica aqui o nosso registro e fica aqui, portanto, a minha fala. Agora vamos para as conclusões. Peço apenas 3 minutos, que a gente precisa concluir e entregar o plenário para outras atividades, por favor. Mas eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos vocês, que com certeza contribuíram muito para esse debate. Inicio aqui com a Luciana. 3 minutos para suas considerações finais, Luciana. Mas eu não acho que está fora de contexto. Quero agradecer a deputada Regiane Dias, agradecer aqui o deputado Cássio, que soma com a gente nessa luta. Dizer que eu lamento muito a ANAC não ter ficado com a gente até o final dessa audiência, que é uma audiência tão importante, porque a gente está falando de vidas. Nós estamos falando de pessoas que precisam, sim, acessar o transporte aéreo, mas acessar o transporte aéreo como qualquer outro cidadão, com respeito. O que a gente viu hoje aqui, né, é a ANAC colocando como presente uma premiação para as operadoras cumprirem a lei. Não é isso. A ANAC, o papel da ANAC é fiscalizar e não premiar as operadoras para que elas cumpram a lei. Eu me coloco à disposição da ANAC, eu represento aqui um grupo, uma entidade
de pessoas com deficiência, mas conheço diversas outras entidades também que estão dispostas a fazer essa construção e esse diálogo, deputada. É importante que essa audiência não finde aqui, mas que a gente saia daqui com encaminhamento de fato para que a ANAC fiscalize e as operadoras cumpram aquilo que tem que ser feito. Não adianta só fazer o treinamento dos operadores. Precisa ir muito mais fundo, deputada. A gente precisa entender as especificidades. E no atendimento prioritário, não existe atendimento prioritário quando eu tenho que chegar lá 4 horas antes para conseguir embarcar. Então, a gente precisa ir muito além. Me coloco à disposição para que essa discussão a gente busque, né, ampliar e se aprofundar cada vez mais nesse sentido. Nós vivemos um momento muito difícil com uma pandemia respiratória mundial. Diversas pessoas fazem uso de equipamentos respiratórios. Então, as operadoras de transporte aéreo precisam aprofundar o conhecimento nesse sentido. Existem diversas entidades que fazem esse tipo de atendimento, que prestam serviço. Em São Paulo, a gente tem o Instituto do Sono, tem o TDN, a Unifesp, a própria USP. Existem diversos especialistas, né, que podem auxiliar nesse sentido. Me coloco à disposição. Certeza que eu vou continuar fazendo a pressão para que a Gol e as operadoras me deixem respirar, sim. Obrigada, deputada. Muito obrigada, Luciana, mais uma vez pela sua participação. Bem, agora eu concedo a palavra ao senhor Adnilson Martins, por 3 minutos. Bom, inicialmente eu queria novamente parabenizar a comissão, agradecer em nome do Congresso pela participação. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a essa comissão e agradecer também em nome do CONAD pela participação. Uma última coisa, eu gostaria de deixar 2 palavras. Primeiro, como o procurador da República falou, Pode continuar. As empresas servem o país, e não o país serve a empresa. Então, senhores, após agradecer, né, ele disse que gostaria de deixar 2 falas. Primeiro, com relação à fala do Procurador da República, que, de fato, as empresas servem o país e não o país serve as empresas. Quem obtém uma concessão pública deve ter isso bem claro em mim. Então, quem obtém uma concessão pública deve ter isso bem claro na mente. Em segundo lugar, vamos parar de deixar a culpa no funcionário. Enquanto nós culpamos o funcionário pelo mau atendimento, não vai resolver nada. Então, ele afirma, em segundo lugar, né, que nós temos que parar de ficar culpando os funcionários. Porque enquanto nós continuarmos culpando os funcionários pelo mau atendimento, nada vai ser resolvido. Porque
a responsabilidade de desemprego, acima de tudo, são responsáveis, inclusive, pelo seu funcionário. Muito obrigado. Um abraço a todos. Então, ele diz que os reais responsáveis são as empresas, elas que têm responsabilidade, inclusive, sobre seus funcionários. E, por fim, ele agradece e manda um abraço a todos. Muito obrigado, senhor Adnilson. Foi muito importante, realmente, essa sua fala, sua contribuição. Agora eu concedo a palavra à senhora Rafaela Taide por 3 minutos. Queria começar agradecendo a todos, agradecendo a oportunidade de estar aqui e pedir para que a gente use essa oportunidade para mudança mesmo, que a gente não seja um exemplo só de boas leis, mas que a gente seja um exemplo do cumprimento dessas boas leis também, porque a gente é um exemplo de lei, mas a gente não cumpre, e que a gente sempre lembre que não é um favor, é um direito. Né? A pessoa com deficiência tem o direito de ir e vir, ela tem o direito de ser respeitada, ela tem o direito de viajar com tranquilidade, assim como qualquer outro cidadão. Uma pessoa com deficiência é um cidadão como qualquer outro do país, e ele não pode ser tratado como cidadão de segunda classe, porque ele não é. Então, que a gente use esse momento mesmo, já que está todo mundo aberto aqui à mudança, para a gente mudar e fazer do Brasil um exemplo de cumprimento das leis. E estamos à disposição para o que vocês precisarem também para construir junto. Tá? Muito obrigada. Muito obrigada, senhora Rafaela. Eu acho que é isso mesmo. Estamos também à disposição de todos, né, para construirmos juntos as saídas, especialmente para as pessoas com deficiência, porque são aqueles que realmente mais precisam, né? Bom, agora eu concedo a palavra ao senhor Rafael Otávio por 3 minutos. Será que caiu o sinal dele? Está sem áudio. Retornando aqui, eu quero me desculpar por não ter feito a audiodescrição. Eu sou um homem branco, cabelo escuro, curto, com um terno azul marinho escuro, com quadriculados cinza, num fundo branco, quadriculados azul, claro, escuro e brancos, e com as letras MPF ao fundo. Também quero registrar a minha solidariedade com a senhora Luciana Trindade e com seu esposo, porque, como realmente foi colocado aqui, foi uma situação que demonstra muita indignação, né? A gente fica indignado com a Polícia Federal ter que ser acionada para retirar do avião. Um constrangimento realmente injustificável e inaceitável, né? Colocar o Ministério Público Federal à disposição da Câmara dos Deputados para que seguimos nessa temática, e a todos e todas presentes também, colocar a Procuradoria Federal dos Direitos, o GT, Pessoas com Deficiência, e a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão à disposição de todos para as demandas que acharem por bem encaminhar ao Ministério Público Federal. Eu agradeço aí a participação e parabenizo novamente pelo trabalho. Muito obrigada, senhor Rafael, pela sua participação. O senhor contribuiu bastante aqui para o debate. Agora eu concedo a palavra ao senhor Sérgio Paulo Nascimento, por 3 minutos. Obrigado, deputada. Bom, a minha fala final é para novamente colocar a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência à disposição, parabenizar a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência por hospedar esse diálogo, né? E eu quero também encorajar as organizações da sociedade civil que trouxeram esse assunto e que aqui se manifestaram, a que continuem fazendo essa pressão. A gente que está dentro do Estado, fazendo o advocacy desses temas, se fortalece quando há a demanda social. Então,
Isso ajuda o trabalho da Secretaria, ajuda o trabalho da área de direitos humanos. Então, quero encorajá-las a permanecerem nisso, até que a gente tenha uma situação como a representante de um deles disse, né, que a gente seja também reconhecido como um país que cumpre o direito da pessoa com deficiência, né? E aqui quero também colocar à disposição para os diálogos sociais que são necessários por meio do CONAD, né? A gente hospeda o CONAD aqui, faz o secretariado do CONAD, então também está à disposição para receber essas demandas, para levar o assunto ao CONAD, à ANAC, enfim, naquilo que pudermos contribuir para esse aperfeiçoamento. Tá bem? Obrigado. Muito obrigada também pela sua participação. Bom, agora nós vamos para o encerramento. Agradeço aos nossos palestrantes pela importante contribuição para esta audiência pública, a todos os servidores e funcionários que também contribuíram para a realização deste evento, aos intérpretes de Libras e a todos que acompanharam o evento, seja presencial ou virtualmente. Declaro encerrada esta reunião.